livro que se chama Brochadas, uma pequena abertura já para a gente começar com algumas teorias, né? Até os grandes brocharam. Até os grandes não compreenderam muito bem a diacronia dos seus ilustres órgãos. Rousseau, em seu livro Confissões, revelou sua brochada de uma forma poética e literária. Aspas. De repente, ao invés de chamas demorando meu corpo, senti um frio mortal percorrendo minhas veias. Minhas pernas tremeram e, quase desmaiando, sentei e chorei como uma criança. Platão se incomodava por não conseguir controlar o seu platinho. Desobediente e teimoso como uma criatura deficiente de razão. Já Montaigne reclamava da rebeldia do seu petit. É certo notar a dispensa e a desobediência desse membro que, inoportunamente, nos deixa na mão quando mais necessitamos. Tantos homens, importantes ou não, brocharam. Aqui narro a Ilíada da brochada, o célebre e verdadeiro tabu da sociedade. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre o pensar e o escrever dentro de universos aparentemente estranhos entre si, gerando histórias geniais. O nosso convidado genial de hoje é graduado em matemática e mestre em ciência da computação pela UFMG, é também doutor em literatura comparada pela UFMG e doutor em língua, literatura e civilização francesa pela Universidade de Lille, na França. Foi professor visitante da Universidade de Harvard e escritor residente na Ledig House em Nova York. Além disso, recebeu o prêmio CAPES 2011 pela melhor tese do Brasil em Letras e Linguística e o prêmio São Paulo de Literatura de 2013 pelo livro Antiterapias. Ele é mineiro de Belo Horizonte, já publicou 5 livros, foi meu colega de escola por pelo menos 6 anos, e eu gosto de contar esse fato sobre minha vida para todo mundo achar que éramos super amigos e colegas de classe, mas a verdade é que eu acho que nunca nos falamos e ele era da quinta A e eu da quinta F. O convidado genial de hoje é o querido Jacques Fuchs. Seja bem-vindo, Jacques! Uhul! Uhul! Obrigado. Mas aí a gente pode já começar brincando com a ficção, né, Marina? Na próxima versão que sair lá do Antiterapias, eu posso fazer uma nota extra, né? E colocar que a gente era super amigo nessa nova versão. Falando da participação especial que eu tive na sua vida, né, Jacques? Eu acho que eu mereço. Fundamental, né? Mas você sabe que existem escritores, grandes escritores, que fazem e faziam isso, né? Que, assim, acho que o livro, a gente nunca está satisfeito com o livro, eu sou um deles, né? Toda vez que sai uma nova edição, eu mudo algumas coisas e tal, mas tem escritores que levavam isso ao extremo. Por exemplo, o Jorge Luiz Borges, que é um dos grandes escritores de todos os tempos, muitas vezes ele ia à casa dos amigos e lá ele encontrava uma edição dos próprios livros, e aí ele chegava com a caneta e arrumava algumas coisas que ele gostava, e algumas outras vezes ele arrancava uma folha e falava, não, esse poema aqui já não gosto, já não quero mais. Então, os escritores têm sempre essa compulsão por modificar o livro. Eu tô dentro, então. Quando eu encontrar com você, eu já levo meu exemplar e já deixo você me acrescentar do jeito que você quiser. Combinado. Ô, Jacques, eu queria começar perguntando uma pergunta que todo mundo deve te fazer, né? Mas como que você encontrou esse caminho, essa conversa entre a matemática e a literatura? E você, além de ter escrito o livro Literatura e Matemática, você também dá um curso, né, que tem esse tema, e eu quero saber se há alguma chance de uma pessoa como eu, que tem pavor, não é amiga da matemática, encontrar a conversa entre as duas e, né, como que você chegou nessa relação e se a gente tem esperança na vida de se apaixonar pela matemática através da literatura. Não, eu acho que todo mundo tem essa esperança, inclusive esse curso que eu
né, frequentemente dou, né, de literatura e matemática, acho que as pessoas se encantam por esse mundo, né? A verdade é que eu fui parar na literatura por conta desse escritor que eu citei, né, esse Jorge Luis Borges, né? Eu acho que desde os 15 anos eu leio o Jorge Luis Borges, desde os 15 anos eu não entendo, mas eu continuo, né, tentando, né? Mas na batalha. Na batalha, quando eu lia, né, pelas primeiras vezes, nas primeiras vezes que eu li Borges, eu falava assim, esse cara está falando de matemática, de alguma coisa, né? Porque ele fala, né, sobre infinito, sobre números, conjuntos, ideias de paradoxos, de problemas, enfim. E aí, enfim, só no meu doutorado, né, depois de ter feito engenharia, depois de ter feito matemática, de ter feito computação, de ter feito um mestrado em lógica também lá na Unicamp, enfim, que eu fui fazer um doutorado, e aí no doutorado eu resolvi estudar o Borges, né, a matemática por trás do Borges, né? E depois eu descobri também um outro grupo de escritores franceses que se chama Oulipo e o Georges Perec, que são escritores também que trabalham com ideias matemáticas na literatura, né? E aí, enfim, eu me encantei por tentar, né, buscar esses conceitos, essas ideias, esses enigmas que o Borges, o Jorge Perec, o Ítalo Calvino, entre outros, eles trabalham na literatura, né? Um grande exemplo, talvez o primeiro exemplo, talvez o maior exemplo, né, é o livro da Alice no País das Maravilhas, ou Alice através do Espelho, né? Porque o Lewis Carroll, que foi o escritor, né, ele era matemático, ele era professor de matemática. Então, ele escreveu esse livro para ensinar essa menina Alice, né, de 11 anos e as suas duas irmãs, sobre as questões do nonsense, da lógica do nonsense, das ideias matemáticas. Então, né, o que eu defendo na minha literatura, ou nesses autores, né, como Lewis Carroll, Alice, Borges, Perec, é que, enfim, você pode entrar nesses livros sem conhecer matemática. Como, né, a gente tem milhões e milhões de leitores, né? Que é o meu caso. Há 150 anos se lê Alice e se encanta com Alice. Mas se você sabe um pouquinho mais de lógica e de matemática, você se encanta mais, né? O Borges, então, enfim, à medida que você conhece, né, esse leitor que o Borges pede, né, esse leitor né, não é um leitor de autoajuda, que você fecha o livro e está tudo bem, né? É um leitor que você fica incomodado, fica estranhado, né? Alice mesmo, né? Não tem ninguém que fecha o livro e a Alice e fala, ok. Não, fica com aquelas coisas na cabeça. E essas coisas que ficam na cabeça são os problemas e enigmas matemáticos. Então, eu quis juntar essas duas áreas, né? Isso também nos remete a um caso lá de Santo Antônio, sabe, Marina? Porque tem uma colega nossa, não sei se você era super amiga dela também, mas eu a conhecia. Devia ser. A gente, né, se falava um pouco lá, mas a gente se reencontrou em muitos momentos da vida, que é talvez hoje a maior poeta do Brasil. Ana Martins, foi minha colega de classe essa. Exatamente. A Ana, ela lembra de mim, me chama de amiga, então essa eu posso falar sem mentir. A Ana, a gente foi colega, né, no colégio, a gente foi colega, depois a gente teve a mesma orientadora de doutorado, na letras, enfim, e aí um belo dia a Ana me falou, por que você não aproveita as suas coisas de matemática e pensa em aplicar isso na literatura? Eu falei, Ana, mas como? Aí eu fui atrás dessa pergunta, sabe? Então, é muito legal, né? Assim, o nosso colégio, né, nos deu a Ana, né? Tem outro que era o ex-namorado da Ana também, que é um escritor fantástico, mas ele é um pouco mais velho que a gente, que é o Marcílio, que é um escritor. Eu não lembro. Ele era do Santo Antônio também? Também, só que ele era antes da gente. Eu não lembro dele, não. Já ouvi, alguém já me falou isso, que ele era do Santo Antônio também, mas não lembro dele. Esse com certeza não era meu amigo. Mas ele é muito mais velho que a gente, eu acho que ele é 10 anos mais velho. Mas eu adoro os livros dele, assim, acho um escritorzaço. Ana... Essas ideias matemáticas eu trago tudo para minha ficção também, né? Sempre tem alguma coisa lá.
A Ana estava vendendo o novo livro dela, né? E estava autografando, aí eu mandei para a livraria um pedido, sem falar nada, né? Eu não sou amiga dela não tenho contato com ela diário, né? Mas ela me reconheceu no meu nome e escreveu uma dedicatória linda para mim. Fiquei muito emocionada. Esses encontros, né, que a gente tem já, que são muito emocionantes na vida. Por isso que eu estou muito Reencontros, feliz. né? Encontros e reencontros. Não, e Por isso que eu justamente. estou empolgadona aqui de falar com você. Não, e Que bom, justamente tô bem. encontros com a infância, né? Porque é um pouco o resgate daquilo que nos formou, né? Então, acho que isso aqui Uhum. é muito legal. E, Jaques, você falou, né, bastante a respeito, né, da sua experiência acadêmica e porque você foi estudar não só dentro do universo das exatas, como o universo das humanas. E tanto tempo na vida acadêmica, como que você avalia que o seu fazer literário se influenciou por esse saber acadêmico, né? Porque às vezes eu tenho uma impressão que às vezes o formalismo do mundo acadêmico às vezes te impede de extrapolar o que normalmente é no extrapolar que se adquire grandes ideias, inovações, criatividade em si. Então, como que você vê essa questão da vida acadêmica para a tua escrita literária, Jacques? Então, eu acho que é aí que mora o marginal, né? O marginal é que está sempre à margem, né? Então, na matemática ou na engenharia, porque eu ainda fiz engenharia elétrica, né? Eu era o cara que sentava no fundão da sala e ficava lendo literatura lá. Então a galera me olhava, que cara estranho é esse, né? O que ele está fazendo aqui? No meu mestrado, tanto em lógica quanto em computação, enfim, também me interessavam os poemas, as histórias, né? Mais do que o pragmatismo, né? Eu fui à matemática porque eu queria entender os fundamentos. E não aplicá-los. E não é na matemática que você vai entender os fundamentos. Talvez na lógica, mas a lógica também é muito pragmática, de alguma forma, né? E eu acho que é na literatura que eu me libertei, né? Então eu chego na literatura também, assim, sabendo coisas que a galera lá não sabe, né? Então, e mesmo tendo um doutorado, pós-doutorados em literatura, eu sou cheio de lacunas na literatura, né? Na formalização, na academia, das letras, né? Então, sei lá, todo mundo... Eu adoro Walter Benjamin, mas na literatura, nas letras, todo mundo sabe citar Walter Benjamin, né? Assim, de cor, de frente, de trás. E eu tenho muita coisa que eu não sei do Benjamin, do Foucault, eu sei outras coisas deles. Então, eu acho que Acho chique o povo que cita esse povo, também não sei não. Eu gosto, né, da academia, mas eu acho que os meus livros, né, sobretudo o Nobel, por exemplo, né, não sei se vocês leram o Nobel, mas o Nobel é uma porrada na academia, né? O Nobel, na verdade, ele é baseado num texto do Kafka, né, que se chama Relatório para uma Academia. O Kafka coloca um macaco discursando para os acadêmicos, né, da ciência e detonando eles, enfim. E esse livro é a mesma coisa. Esse Jacques, né, que lá no Antiterapias ele sonha com o Nobel, né? Porque no Antiterapias é o primeiro livro, ele está lá com esse projeto de ganhar o Nobel, no Nobel ele ganha o Nobel. Então, o Nobel, na verdade, é ele recebendo o prêmio Nobel. Então, é ele fazendo a palestra para a Academia Sueca de Letras, recebendo o Nobel. Mas, ao invés dele fazer como todo mundo fez até hoje, né? Eu li todos os discursos dos laureados, de agradecer, ele joga toda a merda no ventilador. Então, ele detona a academia, ele detona, né, enfim, todas essas relações, né, assim, enfim, desse mundo, né, cheio de troca de favores, cheio de formalismos. Então, ele é um livro bem ácido e divertido. Massa. Também, né? Eu ainda não li, estou doida para ler. Isso, você acabou tocando numa pergunta que eu queria te fazer, que é isso, no Antiterapias você fala um pouco da literatura, tem uma parte da literatura e da matemática, tem a parte que você fala desse escritor que sonha com o Nobel, e aí eu queria te perguntar,
que um pouco você já disse, né, que escrevendo um livro, as ideias para os próximos vão acontecendo, né? E como que é esse seu processo criativo? Assim, de onde vêm seus livros? Eu brinco que assim, esses livros eu fico gestando eles ao longo da minha vida, né? Então, o Antiterapias, né? Antiterapias eu escrevi quando eu tinha 33 anos, né? 32, que é uma idade até bem literária, né? Que eu falo no livro, enfim. Simbólica. Mas o Antiterapias ele é fruto do meu doutorado. Então, com as ideias que eu tive, com as leituras que eu tive durante o meu doutorado, eu falei, e agora se eu fizer uma autoficção, se eu falar, né, sobre alguns elementos da minha vida, da memória, das lacunas de memória, da questão literária, da minha formação de leitor, porque o Antiterapias ele vai abrindo vários caminhos literários, ele cita muito, né? Cita né, Proust, Rosa, James Joyce, ele é uma colcha de citações, né? Então, parece também, me lembrou também, tipo assim, um grande ensaio em alguns momentos, assim, ele é muito diversificado, assim, ele nos leva a pensar em muitos gêneros, né? Assim, exatamente. Eu gosto muito disso que a gente chama de hibridismo, né? Que é misturar gêneros, misturar ideias, misturar relatos, né? Eu acho que aquela coisa meio arcaica de falar isso aqui é um conto, isso aqui é uma novela, isso aqui é um romance, isso aqui é um ensaio, isso aqui é não ficção, isso aqui é ficção, para mim é tudo junto e misturado, né? Então, eu acho que para escrever o Antiterapias, assim, foi tipo minha vida, né? Assim, eu precisei ter vivido ou não vivido, né? E aí começa um projeto literário, né? Porque eu me lembro que, sei lá, com uns 20 anos eu li o Freud pela primeira vez. E aí eu li o Freud e li o Mal-Estar na Civilização, né? Mal-Estar na Cultura, depende da tradução. E aí, num pé de página do Freud, né? O Freud também, muito esperto, ele colocou isso num pé de página. Ele fala da questão dos cheiros. Né? E ele fala, enfim, né? Nesse pé de página, ele fala assim, que quando a gente, né, vivia de quatro, né, a gente era mais próximo dos animais, a gente ficava muito próximo, o nosso, né, órgão do cheiro, né, o nosso nariz ficava muito próximo dos órgãos sexuais. Então, assim como os animais, a gente se cheirava, e se o cheiro casava, bom, a gente copulava, né? Só que o que acontece? Quando a gente levanta, né, o que acontece? A gente se banha, passa perfume, então a gente perde o cheiro, recalca o cheiro e privilegia a visão. Então as pessoas se sentem atraídas pelo olhar, enfim. Só que na hora que você vai... Aí eu falei, pronto, isso dá um livro, porque na hora que você vai para a cama com a pessoa, e essa deve ser uma questão aqui no nosso podcast, que, né, todo mundo já passou um dia, se encantou com uma pessoa, né, um homem, uma mulher, enfim, mas na hora de fazer sexo o negócio é ruim, e você não entende por que é ruim, mas é ruim por causa do cheiro, porque é o cheiro que pela primeira vez você está conhecendo, né? Porque até então você se encantou por outras coisas. E essa ideia que vem lá do Freud, depois eu li artigos, por exemplo, na Nature, na Science, que mostra isso, dessa coisa do cheiro. Tem uma estratégia muito interessante biológica que a gente tem um alelo, que esse alelo, né? Se você tem esse alelo próximo, significa que você é um bom doador. Mas nesse artigo da Nature mostra que você não vai ter um matching sexual muito bom. Então, eu fico brincando que no futuro, né, quando a gente voltar aí para alguma balada, né, a gente vai lá, tá dançando. No futuro próximo. Ou não. Aí você rouba um cabelo dessa pessoa, sabe, gente? Eu dar uma dica aqui no podcast. Você rouba um cabelo, aí você faz o teste de DNA rapidinho. Se esse teste de DNA mostrar que esse alelo é próximo, você fala com a pessoa, olha, a gente não vai transar, mas você me dá o seu cartão, porque se um dia eu precisar de um fígado, eu vou pedir para você, que você vai ser um bom doador. E aí o Brochadas, ele surge nessa ideia de entender por que as pessoas brocham na literatura, em todas as áreas. Então eu vou atrás dos autores, né? Essa parte que foi lida, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era, antes de ser santo, ele era só o Agostinho da balada, né? E ele ficava se perguntando... Então era ele e Francisco. Ele e Francisco, mas o Agostinho mesmo, nos livros dele, ele fala, puxa, quando eu mais quero, o negócio não funciona. Vai.
fica se questionando. Você vê, por exemplo, na literatura, o Ernest Hemingway, né? Uma das teorias é que um dos ferimentos de guerra dele era a impotência. Então, por isso que ele, né, essa coisa de guerra, de arma, né, que nos remete também a uma questão política hoje em dia, né? Esse pessoal muito de armas e bélico, de guerra, né? Canhões. Imbrocháveis, né? Todo dia tem aí um ser que fica falando que ele é imbrochável, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? Então o Brochadas nasceu aí, né? Só que depois desse personagem, né, esse Jacques, contar a história dele no Antiterapias, depois dele ficar impotente no Brochadas, ele fica louco, né? Então, no Meshuggah, né? O Meshuggah, que é a história da loucura, né? Então ele vai atrás dessa busca, ele busca entender a loucura e a loucura é um assunto tão grande que ele busca entender a loucura judaica. Bom, ele é judeu, então vamos entender por que os judeus todos são loucos, né? Enfim, tem várias teorias, né? Assim, enfim, pejorativas, né? Os nazistas usavam muito as ideias de que os judeus estavam, né, espalhando doenças, enfim, é uma coisa muito contemporânea, né? Porque, por exemplo, na época teve um grande surto de sífilis, e aí eles atribuíam aos judeus a espalhar o sífilis, né? Hoje se fala também de um vírus chinês, né? Enfim, é tudo uma questão, né? Vocês estão vendo que é uma questão política para você atacar o outro povo, né? E cíclica, né? Vai se repete. A gente acha que vai acabar, mas não, ela volta para lembrar. Tá tudo aí, tá tudo, né? O nazismo mesmo, né? Enfim. E aí, finalmente, esse personagem consegue superar a impotência e a loucura e ganha o Nobel. E acaba essa tetralogia, né, do Jacques, né? Dessa busca, porque, né, apesar do personagem do Antiterapias não falar nunca o nome, né? Ele é a primeira pessoa, né? O Brochadas, ele já fala o nome, o e-mail, né? Tá tudo lá. Já dá o telefone, quem que já bota o perfil no Tinder. Na época não tinha Tinder, né? Mas agora tem. Depois tem o Meshuggah. É uma modificação que você pode fazer quando você quiser. A caneta aí. Perfil do Tinder, né? Mas o Meshuggah, ele vem numa teoria, tem uma teoria sobre trauma, né? Que muitas vezes você só consegue falar sobre o trauma quando você fala na terceira pessoa. Então, você tem muitos sobreviventes né, de torturas, ou do Holocausto, da ditadura, ou mesmo de abuso sexual, que consegue só falar na terceira pessoa. Então, esse Meshuggah, ele fala na terceira pessoa, né? Para ele tentar se descolar. E no Nobel ele volta ao Jacques mesmo. Ai, demais. Jacques, eu gosto muito da maneira como você, pelo menos do jeito que você demonstra, assim, da sua relação com o judaísmo, assim, com o fato de ser judeu, você tem muito bom humor, assim, em falar sobre esse assunto, né? Sobre o fato, sobre o nazismo, não bom humor sobre o nazismo, mas você fala, você tem um senso de humor, assim, que você traz quando você fala do judaísmo, que eu acho muito interessante. É diferente de muitas pessoas, né? Mas são mais ligadas mesmo, mais ortodoxas e tudo, né? Uma maneira menos séria. Eu não sei se eu estou só piorando uma coisa, se eu estou falando direito. Mas você traz um senso de humor, assim, que eu acho leveza. Uma leveza, Não, mas eu acho que eu, na verdade, eu gosto muito dessa literatura, assim, que não é um besteirol, né, assim, mas é uma literatura lúdica, porque eu acho que fazer piada, né, o xiste, né, o próprio Freud fala do xiste do inconsciente, né, então fazer piada não é uma coisa simples, é uma coisa também usada muito, e no meu caso eu uso muito para fazer crítica, né? Então, por exemplo, toda crítica que eu construo em relação ao judaísmo, porque eu sou muito crítico ao judaísmo, né? A questão religiosa não me atrai e eu gosto de dar uma punhaladinha na questão religiosa, porque eu acho que a questão judaica é outra questão, né? Uma questão cultural, uma questão do povo.
enfim. E aí eu vou atrás desse lúdico, né, para fazer essas críticas, né? E eu também acho que na literatura brasileira contemporânea falta isso, né? Eu estou me Falta. dedicando muito à literatura infantil agora, né? Eu já tenho 2 livros publicados, vão vir outros. Eu E não sabia. eu tenho um livro que se chama O Enigma do Infinito, que é muito, né, que é pensando nessa ideia de literatura e matemática para crianças. Ele ganhou até um selo da Fundação Nacional do Eu Livro. acho que eu vi você falando sobre ele no Instagram. Foi finalista do Jabuti. Também tem um outro que também tem essa pegada que chama Um Labirinto Labiríntico, que também fala sobre isso, e agora vai sair uns outros também. E eu acho que na literatura infantil a leveza, a brincadeira é muito bem-vindo, né? É incrível, as crianças gostam daquilo porque gostam, elas não gostam porque o autor é seu amigo, ou porque o autor estudou em Harvard, ou porque o autor é de um lugar que pode beneficiar, nada, a criança é honesta. Esse livro me diverte, eu gosto, esse livro não me diverte, eu não gosto. Só que aí eu fico pensando qual que é o dia que essa criança, que é uma leitora, ela perde a leveza e o lúdico para virar, né, para se tornar essa literatura contemporânea brasileira séria, né, enrustida. Né, eu acho que tem o seu lugar, né, mas eu acho que a literatura também de qualidade, né, eu sempre penso no Philip Roth, poxa, é um cara divertidíssimo, né, que também é dessa vertente literária judaica, né, e muito crítico à questão judaica. Então, eu acho que eu gosto muito do humor, né? E fazer humor é difícil, né? Você me fez lembrar de uma coisa que meu pai sempre fala, que é o frontispício do teatro romano, ridendo castiga-te mores, que significa rindo você fustiga os costumes, mais ou menos isso. E ele sempre fala sobre isso, e o seu humor me lembra muito, agora eu consegui falar direito, ó. O seu humor me lembra muito essa frase. É verdade, eu acho que através do humor, porque assim, no meu caso, inclusive, eu acho que eu não ofendo ninguém, porque eu me ofendo, né? Então, o narrador todo, ele faz auto-chacota. Então, quem é o brocha no Brochadas é o Jacques. Então, quem que vai Vai contra. Eu brinco que eu sou o maior especialista no mundo em brochadas. É porque ninguém quer dividir esse cargo comigo. Então, é uma autodepreciação, mas ao mesmo tempo eu estou falando de mim, Rir mas de si olha só. mesmo, né? E se você está rindo de si mesmo, ou se você está questionando algumas questões de si, quem vestir a carapuça, né? Assim, né? É uma crítica, eu acho que é uma, né? Sobretudo o Meshuggah. O Meshuggah acho que é um livro. E é muito interessante que eu vejo quem leu os meus livros e quem não leu pelo Meshuggah, porque tanto o Antiterapias, o Brochadas e o Nobel tem um quê de ludismo, de leveza, de brincadeira, né? Apesar de ser muito sério. Agora, o Meshuggah, ele é muito deprimido, né? É um livro depressivo, né? Tanto que quase todos os personagens que são verdadeiros cometeram suicídio, né? Pelo fato de serem judeus, porque tem uma teoria que eu elaboro, né? Que é essa teoria do auto-ódio. Acho que grupos minoritários, a gente percebe isso, né? Grupos minoritários acabam introjetando esse olhar odioso que os outros têm em relação a ele e acabam se odiando, né? Então, a gente vê muitos negros, né? A gente tem exemplos no governo aí que odeiam negros, né? Mulheres que também têm essas questões, homossexuais e judeus, né? Eu vou atrás dos judeus que odeiam os judeus, né? E são esses casos que eu falo no livro, né? Então, é uma teoria muito complexa, né? Mas é uma teoria mesmo. Que acontece, né? Por isso que o colégio é tão importante e tão perigoso, né? Muito tempo a gente não levou muito a sério, né? É perigoso. Fez história na vida de muita gente esse bullying, né? Antes demais, da gente. Né? Com certeza. Mas acho que essa estratégia é muito interessante já de autodepreciação, né? Porque permite entrar em assuntos bem nebulosos de uma forma que não cai, né, no politicamente incorreto, porque você cria ali um universo muito específico que, óbvio, quer falar para algo mais abrangente, mas é muito bacana.
E, Jacques, você recentemente teve uma experiência no audiovisual, né? Transformando um conto seu, que é a Homenagem à Trois, num curta-metragem, que é o Homenagem Literário. Como que foi para você essa experiência de ingressar numa nova forma de expressão? Você curtiu? Como que foi o processo para você? Na verdade, essa história é muito interessante, né? Porque a gente, né, que vem dessa linhagem do Nobel, né, de contar os bastidores, né? Porque todo mundo que a gente conhece são, como diz o Fernando Pessoa, não são heróis em tudo, né? Então, não sei se os autores que vocês entrevistaram aqui, né, uma carreira irretocável, impecável, né, não sei o quê, né, e a gente vai, na verdade, a gente toma ferro o tempo inteiro. E eu me dediquei 1 ano da minha vida escrevendo um livro, né, que se chamava Voyeur, assim, e aí reescrevi, aí eu fui ler ele um dia, aí falei assim, Jacques, meus parabéns, tá uma porcaria. Aí 1 ano de trabalho eu falei, olha, tá uma merda, viu, Jacques? Parabéns. Mas tinha uma página do livro que eu achava linda. E essa página é o conto Homenagem à Trois. Eu falava, puxa, isso aqui tá lindo. Obra-prima. E na época, né, eu gostei, né, era uma página, né, de 150, né? Aí eu namorava essa Maria Eduarda, que é a que atua também no filme, né, no Homenagem Literário, e ela também gostou muito desse texto, né? E aí a gente, e um outro professor da Universidade de Boston, também leu esse texto e falou, olha, isso aqui é maravilhoso, também gostei, vamos fazer um curta sobre isso. Então, aí esse meu amigo que ele é professor da Universidade de Boston e ele também é cineasta. E ele tem um projeto de fazer 10 filmes com 10 autores. Então, o primeiro filme que ele fez foi com o Chacal, inclusive lá em Harvard, quando a gente estava lá. Uma coisa bem marginal, inclusive, porque a gente tinha que pedir autorização para 1000 coisas e fomos na marra mesmo, e o Chacal estava lá. Enfim, depois do Chacal, ele fez um filme comigo, né? E aí foi muito bonito, né? Porque aí eu atuei com essa, que é minha ex-namorada, e inclusive ela, né, ela numa parte o filme está sendo rodado, então tem um ator que interpreta o Jacques, e tem eu que fico vendo a cena sendo feita, que é a cena, né, dele vendo essa mulher, né? Não sei se eu vou dar spoiler aqui, não, mas esse livro está publicado, chama Homenagem Literária, ou se alguém também se interessar, pode me pedir que eu mando o link do filme. Ah, eu vou querer. Já está pedido. Aqui, ó, já levantei a mão. E aí, essa personagem que está sendo narrada por mim, né, pelo autor, ela sai da tela com um livro brochadas debaixo do braço e vem me questionar que lance é esse, né? E ela fala uma coisa muito bonita, ela fala assim, eu não sei se me incomoda mais você me representar como eu sou, ou eu não sei se me incomoda mais você me representar como eu não sou. Então, é um enigma, né? Assim, que não tem muita saída, né? Então, é muito legal. E eu adorei, assim, né? Essa brincadeira com audiovisual, né? É muito bonito, assim, a narração, né? Que é do Gustavo Machado, que é aquele cara que fez o Elis. Ele é fantástico, ele que narrou o conto e encenou também esse Jacques. A Maria Eduarda também é genial também. Enfim, então foi uma delícia, assim. Eu adoro assistir, sabe? Esse filme, né? Esse curta, né? E acabou assim, a gente gravou, depois de muitos anos, a gente não estava muito satisfeito com o fim, e aí, antes da pandemia, eu fui convidado para ser um dos escritores do Brasil que representaram o Brasil na Feira de Guadalajara, que é uma das maiores feiras literárias do mundo. E aí esse meu amigo, que é o professor da Boston University, ele falou, vamos terminar esse filme em Guadalajara, né? em México, na cidade do México. Ele voou para lá e a gente terminou. Eu não vou dar spoiler, não, mas é porque tem uma coisa interessante do México entrar nesse filme. Eu não sei o que eu estou achando mais chique, se é gravar o filme, se é falar meus amigos de Harvard, de Boston University. E na Feira de Guadalajara. E na Feira de Guadalajara. Ô, Jacques, eu queria te perguntar, uma coisa que me comoveu muito no seu livro foi como você falou do seu irmão.
eu fiquei realmente tocada, assim, achei muito bonita você contar a sua história com ele, e você falou que o seu irmão talvez seja a pessoa que você mais ama na vida. Eu achei muito bonita essa transição de irmão mais novo para irmão mais velho, e aí eu fiquei curiosa de te perguntar se você tem planos de escrever sobre vocês. A história do Antiterapias, né, que é essa autoficção, eu conto Uhum. essa história do meu irmão, né, porque, enfim, meu irmão, a gente E nasceu no eu mesmo... tô aqui acreditando que essa não foi tão ficção assim, né? Não, essa tem muita coisa de realidade. Meu irmão nasceu no mesmo dia que eu, assim, nós nascemos no mesmo dia, só que É com o 5 anos máximo. de diferença, né? Nossa. E é muito interessante, né? Porque meu irmão, assim, ele tem paralisia cerebral e eu me lembro quando a gente era novo, né? Eu bem novinho, né? E ele tentando ainda ser um irmão mais velho, assim, com todas as limitações, né? Mas, assim, rapidamente eu fui aprendendo coisas que ele nunca aprendeu, né? Então eu fui tomando esse lugar, né? Do irmão mais velho sendo o irmão mais novo, né? Que eu acho uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo muito triste, né? E eu também faço uma comparação com aquela história lá né, bíblica, né? Do Jacó roubando de alguma forma, né? O irmão, né? De ser o escolhido para a tríade judaica, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Porque não era para ser Jacó, né? Enfim, eu gosto muito das histórias bíblicas como histórias literárias, né? E aí eu Eu vou também. contando essa história do meu irmão, né? As nossas questões. E eu digo que eu acho que assim, a pessoa que eu mais amo porque é a pessoa mais vulnerável, né? Porque eu acho que Uhum. as outras pessoas, meus pais, meus amigos, eu acho que cada um consegue se virar, né? Por conta própria. Ele não consegue, Sim, né? E nunca eu vai conseguir. entendi isso mesmo, assim, foi Não. exatamente o que eu entendi. E eu penso em escrever um livro assim, só sobre ele, assim, sabe? Assim, até comecei a Uhum, pensar, mas eu acho que assim, livros a gente vai pensando e vai elaborando durante muito tempo, né? É porque meu irmão tem coisas engraçadíssimas, né? Assim, uhum. é uma lógica completamente diferente, né? Tem uma coisa que eu sempre brinco com ele, que é assim, ele tem uma coleção grande de carrinhos, né? Só que todos os carrinhos do meu irmão, ele tira as rodas, tira o pneu. Ótimo. E eu falo, Benny, ele chama Benny, mas por que você tira os pneus dos carrinhos, né? E aí ele não me conta. Eu falo, então você vai me contar no seu testamento, né? E aí um dia, foi muito engraçado que na casa dos meus pais, um dia, né, a gente desceu na garagem lá para pegar o carro e tinha um carro da garagem que tinham roubado os pneus, as rodas do carro, né? Sabe quando eles roubam e deixam só Aham. o tijolo? Aí eu olhei para o meu irmão e falei, foi você, né? Ai, que ótimo. Jax, eu me relacionei com essa história porque eu tenho uma sobrinha com autismo, né, Maria Luísa, e o irmão dela, Matias, nasceu também 4 anos depois, quase no mesmo dia. Deu 4 dias de diferença dos dois. E o Matias agora vai fazer 4 anos e eu estou percebendo ele nessa posição, assim, de começando ele está começando a perceber as diferenças entre os dois. Ele fala, por que que a Marilu é maior que eu e ela não consegue fazer alguma coisa que eu consigo, né? Ele está, do jeitinho dele ali dentro dele, ele está percebendo. E eu acho que ele vai começar essa transição de ser um pouco o irmão mais velho, né? Mas a relação dos dois, a amizade dos dois, o companheirismo deles é assim uma alegria de ver, né? Então eu vejo exatamente isso que você falou. É muito bonito, mas ao mesmo tempo é triste, porque para o irmão mais novo, essa percepção não é uma percepção assim feliz, porque você vai entendendo que o seu irmão não nasceu como você, né? Que ele tem os desafios dele e tudo. Então, ao mesmo tempo que tem a descoberta, tem a amizade, que é linda, tem aquela beleza com tristeza, né? Eu acho que a minha terapia a vida inteira foi tentar entender, né, essa relação, Uhum. né, enfim,
tem uma parte do antiterapias que eu falo, né? Que eu tinha vergonha, porque assim, quando você é pequeno também, né? Toda a família do outro sempre é melhor, né? A sua família sempre tem os problemas, mas os outros, né? São perfeitos, né? Então, eu até falo no antiterapias, né? A gente inveja tudo que a gente não tem, né? Assim, que a gente não sabe, né? Porque à medida que você entra também na família dos outros, os outros também têm problemas. Mas na minha de família... perto, todo mundo é igual, né? Pois é. Então... eu gosto muito dessa parte também. Inclusive, lá, esse Antiterapias foi publicado no México e também em Israel. E é muito legal, porque recentemente saiu uma resenha no meu livro, lá no jornal Haaretz, que é o principal jornal lá de Israel. E aí eles falam do meu irmão, né, dessa relação, assim, e é bonita no México. Então é muito legal, né, essa universalidade da literatura, desse alcance, as pessoas se encontram, se reconhecem, se sentem tocadas, né? Ah, que demais. E Jacques, você falou um pouco agora... sobre um livro que você está lançando, né, que é um livro infantil. Quais são os seus próximos projetos? Fala um pouco mais para a gente, que der para falar, né? Não, eu estou nessa... na verdade, 2021, né, sei lá, porque a gente está tudo doido, assim. Na verdade, ano passado já era para ter saído uma nova edição do Antiterapias, porque ela está esgotada, e sair também o meu novo romance, que se chama... Então vai dar tempo de você me colocar, já que não saiu, ó. Presente, né? Mas aí transferiu para esse ano. Então, esse ano, se tudo der certo, em outubro, novembro, vai sair o Antiterapias e o Herança. O Herança é um livro assim, muito, muito bonito também, que eu acho. É um livro sobre 3 gerações de mulheres, né? A avó, a mãe, a filha e a avó. Eu escrevo os diários quando ela estava num campo chamado Campo de Lodz, que era um campo, enfim, que depois levou todo mundo para o campo de concentração, enfim. E aí eu falo sobre o traumas geracionais. Então, os filhos dos sobreviventes e os netos. Então, tem toda algumas relações, algumas uma questões. Herança. Exatamente, uma herança de trauma. Então, esse livro vai sair. O Antiterapias, né, que está esgotado. E aí eu tô louco para ele voltar ativa, né? E, enfim, tem um livro também infantil, que é agora que eu mais gosto, né? Então, vai sair um pela Companhia das Letrinhas também, que é um livro que eu falo sobre a história de uma paleontóloga que foi renegada, né? Que ela talvez tenha sido a desvendadora, a descobridora dos dinossauros, né? E ela foi jogada para debaixo do tapete, e aí eu resgato ela, né? Assim, a história. Também tem outros livros infantis aí rolando, vamos ver se vai dar certo. E ano que vem também já tem outro romance que eu vendi também. Ah, que bacana! Tô super animada, já tô prontinha para falar para todo mundo ler Antiterapias, que eu tô nele, vou falar, procurem que eu tô lá. Me achem, né? Vamos para os nossos quadros, então. O nosso primeiro quadro é o que me faz mais genial. Sandroca, o que tá te fazendo genial? Pois é, eu estava tentando recapitular alguma coisa que eu tenho feito recentemente, e eu acho que uma das coisas que tem me deixado muito animada na leitura é ler graphic novels, Marina. Eu estou bem viciadinha, como eu comentei no último episódio, eu tenho usado a biblioteca, então eu estou lendo um a cada 2 dias, e para mim tem sido um universo muito interessante. Recentemente eu li um que é o Ghost Road. Foi tão incrível e para mim assim é muito imaginativo, às vezes confuso, às vezes ácido. Então, poxa, me permite viajar bastante aí no mundo literário com esses graphic novels. E você, já? Umas dicas de graphic novels que eu adoro. Ótimo! Oba! Já tô com a caneta na mão. Mas são graphic novels assim, né?
Tem um que eu adoro, que chama Mouse, né? Eu acho que muita gente conhece. Sim, ainda não super li. famoso. Nem eu, mas já me recomendaram várias Tem vezes. o Mouse, é maravilhoso. Tem um que eu comprei, mas é porque eu estava fazendo um texto também, e eu achei interessante, né? Que se chama The Three Escapes of Hannah Arendt, é a história, graphic novels da Hannah Arendt. Não, que massa! E tem um que, para quem gosta de matemática e lógica, né? Que para mim é um maravilhoso, chama Logic Comics. Que legal. Eu vou ler esse para eu tentar gostar. Ele conta a história do Bertrand Russell, do Wittgenstein, é muito, muito, muito legal, assim, e de outros matemáticos, essa busca pela essência da matemática. Só que o que acontece é que essa busca pela verdade, pela essência da matemática, a galera acaba vendo que não tem jeito, né? Que a matemática também é limitada, né? Mas é muito bonito esse Logic Comics. O Logic Comics e o Mouse foram traduzidos para o português, né? O The Three Escapes of Hannah Arendt, eu li que está sendo traduzido, mas ainda não foi lançado, não. Legal, Jacques. Já anotei aqui, vou procurar. Massa, eu também. Eu e a Sandra, a gente está se divertindo demais com quadrinhos. A gente tentou introduzir no nosso clube do livro, fazer um só de quadrinhos, mas ainda não conseguimos, assim, a grande popularidade com nossos milhares de seguidores. A galera não curte muito, ainda não. Eu acho que é porque não conhece mesmo, sabe? Porque não é quando possível. Você começa a ler, é muito legal. É muito legal acho mesmo. Tem muitos, muito, muito bons. E você, Jacques, o que está te fazendo de genial? Genial. Menos burro, talvez, né? Eu acho que é me dedicar à literatura infantil, né? Assim, a leitura e a escrita. Eu adoro esse universo. Assim, eu acho, né? Pelo menos a minha literatura eu acho que o lúdico, leve, a brincadeira é bem-vinda, né? Então é isso que eu é lógico que tem gente também da literatura infantil que acha que tem que ser sério, né? Mas, poxa, eu não vejo nenhuma, né? Uma coisa é você fazer um texto bem feito, bem pensado, né? Mas também leve, cheio de enigmas, de incertezas, de dúvidas. Então, eu tô bem animado, assim, né? Vamos ver, né? Com a publicação desses livros, né? O que vai dar. Eu gosto dos leitores infantis, porque durante a pandemia me convidaram para várias lives, porque o Enigma do Infinito foi adotado por várias escolas no Brasil que inteiro. Massa! Porque ele é daquele grupo positivo, aí a positivo vende o material, então ele, sei lá, vendeu uns 20 mil livros para as escolas. Poxa, o livro que legal, que mais vendeu. E aí eu converso com as crianças, e é ótimo muito conversar legal com as crianças, né? Assim, tio, teve uma lá no Rio de Janeiro, foi um caos, 100 crianças, todos levantando, tio. Mas eu adoro. Você trouxe isso e eu sou professora de criança, né? Eu dou aula de inglês e o que me faz genial também é dar aula para criança, assim, e a literatura infantil. Uma das coisas que eu mais gosto como professora e que me faz ter mais essa curiosidade é contar as histórias dos livros infantis que eu aprendo e conto para eles, né? E aí eu ensino eles a contarem também em inglês, né? Então, assim, a relação que eles desenvolvem com a história, essa coisa que nunca cansa, pede sempre a mesma história, essa empolgação mesmo, genuína, assim, com a história, é uma coisa muito encantadora e faz a gente mais genial, porque instiga a gente a procurar mais desse universo literário, né? E o nosso próximo quadro é a minha amiga ou meu amigo genial, Sandra. Quem você vai dar para a gente hoje? Hoje eu vou falar de uma amiga que se chama Cíntia Pazin. Ela é uma amiga recente, né, no sentido de que ela veio junto com meu marido, ela é amiga do meu marido, então eu a conheço há uns 10 anos, mas ela é uma pessoa extremamente generosa, muito comunicativa, ela realmente faz com que as pessoas se conheçam, muito agregadora.
animada, então eu acho que ela é um baita incentivo, assim, na minha vida, de maneira de encarar mesmo os desafios, então eu queria fazer essa homenagem para ela hoje, adoro Ai, ela. que massa. E você, Jax? Como eu estava falando do homenagem, né, literário, né, então eu me lembrei do Rodrigo Lopes de Barros, que é um professor da Boston University, um dos caras mais geniais e tranquilos e maravilhosos que eu conheço, sabe? Ele tem uma serenidade, uma leveza, assim, né? Fica trabalhando, assim, loucamente, né? Porque lá ele está no processo de tenure track, que é o processo para virar estável, né? Com estabilidade. É um processo terrível nos Estados Unidos. E ele fica Tem que lá ter escrevendo muitas livro. publicações, né? E ele tem muita coisa. E nesse Uhum. meio período teve duas filhas. E aí eu acho ele sensacional, sabe? Com vários projetos. É um cara que eu tenho. A gente se viu antes da pandemia, né? Para finalizar o filme, mas a gente sempre se fala, tal. E é um cara, né? Que vale a pena conhecer. Ah, que legal. Eu quero aproveitar que eu estive com a minha família em Belo Horizonte agora, né, há pouco tempo, e quero falar do meu melhor amigo da vida, que é o meu pai. A gente faz, desde que eu me casei, me mudei para São Paulo, eu nunca mais passei tanto tempo com a minha família igual eu passei dessa vez. Eu fiquei lá quase 3 semanas, então foi gostoso assim reviver muitas coisas que eu vivia no dia a dia, no meu cotidiano com meu pai. É, a gente tomava café da manhã juntos, acordava cedo, coisinhas assim simples do dia a dia, mas que sempre significaram muito para mim. E eu queria trazer uma história engraçada, porque o meu pai, agora que ele está mais velho, ele falou assim: agora que eu estou velho, eu criei um hábito de ficar observando as pessoas e inventar um nome para a imagem que ela me traz. E aí eu fui a primeira privilegiada que ganhou esse nome, e meu pai me chama de raio de sol. Eu achei muito especial ser um raio de sol, né? Uhum. E aí, há muito tempo, toda vez que eu chego lá em Belo Horizonte, ele me buscava. Agora o joelho não deixa mais, mas ele me buscava ali no terminal de ônibus, de onde chega do aeroporto, né? E aí eu descia, ele ficava na porta do ônibus, eu descia do ônibus, ele falava assim, raio de sol. E aí ele começou a me chamar só de raio de sol. E eu gravei o meu telefone no telefone dele, Marina Raio de Sol. E minhas irmãs viram. E aí elas ficaram, como assim ela é raio de sol e a gente não? Por que que ela tem um apelido e tudo? E aí eu fiquei fustigando elas o tempo todo por causa desse raio de sol. E aí dessa vez eu fiz uma caneca escrito raio de sol e falei, gente, ó, raio de sol só tem eu aqui nessa família. Então, e meu pai morre de rir, porque a gente fica brincando com ele assim, pai, pode falar para elas que eu sou a filha preferida, elas já sabem. E ele nunca assume, né? Ele fala assim, não, que é isso, todas minhas filhas são preferidas. Aí eu falo assim, mas eu sei que sou eu, e pisco. E ele não gosta, sabe? Ele fica nervoso com a brincadeira, porque ele fica com medo de algum filho acreditar. Constrangido, né? Então, assim, de tudo que ele representa, né? O bom humor dele, a simplicidade dele, assim, né? Me encantam muito, faz dele um amigo muito genial. O nosso terceiro quadro é a genialidade de Jerico. Alguma, Sandra? Bom, eu lembrei de um episódio e que eu acho que eu vou separar em 2 episódios diferentes, tá? Então eu vou começar hoje contando de uma viagem que eu resolvi fazer para os Estados Unidos, porque na época os meus pais estavam viajando por toda a América de carro. E aí eu falei, poxa, seria super interessante encontrá-los no meio do caminho, né? Só que eu não tinha férias, eu pedi alguns dias para o meu chefe, trabalhava em banco naquela época. E eu falei assim, olha, vai ter esse feriado, posso ficar 2 dias fora? Ele falou, pode. Então eu tinha 4 dias. E aí eu resolvi comprar uma passagem na verdade era Florianópolis, Las Vegas. E aí eu tive a genialidade de comprar então essa viagem. Então eu teria que Curitiba,
Florianópolis de ônibus, depois Florianópolis, São Paulo de avião, São Paulo, Miami, Las Vegas. Só que eu não tinha noção de que Miami e Las Vegas são simplesmente quase 6 horas de viagem, mais a viagem de... Ou seja, eu fiquei quase metade do ficou tempo. 3 dias no avião e 1 em Las Vegas. Marina, foi quase isso. Então, teve esse episódio, eu falo, poxa, foi o pior planejamento de viagem possível e, enfim, essa foi uma genialidade de Nico aí. E a sua, Jax? Eu tenho uma história muito engraçada que eu conto nesse meu novo romance, né? Que é no meu período de Harvard, né? Que estava tendo uma... Né? E Harvard, né? Todo mundo tem que ser gênio, né? Mas assim, é o que a gente espera. Mas quando eu cheguei lá, eu me lembro quando eu entrei assim em Harvard, eles me deram aquele chapéuzinho de burro, sabe? Assim, aí pronto, todo mundo já sabia que eu era burro ali, né? Não tinha nada de errado. Mas eu me lembro que estava tendo uma palestra de um super né, maravilhoso, que os ouvintes aí talvez conheçam, Jacques Rancière, que é um francês. Aí, todo mundo, uau, Jacques Rancière. Aí eu fui lá, né, para palestra e tal, e aí eu achava que era no lugar, eu estava atrasado, e aí estavam todos os meus amigos já no lugar. Na hora que eu cheguei lá, esbaforido, lá na palestra do Jacques Rancière, né, aí eu só tinha um lugar lá no fundão para sentar em cima de uma mesa, né. Aí, beleza, estava lotado assim, né? 70 pessoas, era uma sala pequena e tal. Então, era um auditório pequeno, assim, todo daquele esquema harvardiano, né? Toda aquela coisa, né? Eu adoro que você fala como se a gente conhecesse. Do século XVII e tal. Aí começa a palestra, né? Pessoas geniais, né? E aí uma palestra chata, e ele lendo o texto, né? Sabe aquele povo que lê o texto, né? Abre aquele, lendo em francês, aquele negócio devagar, não sei o que, eu sei que eu dei uma cochiladinha, né? Só que no que eu dei uma cochiladinha, lembrando que eu estava sentado numa mesa, e aí eu dei a cochiladinha sentado numa mesa, só que a mesa não tinha né, encosto. E na hora que não tinha encosto, eu caí para trás, e no que eu caí para trás, eu caí dentro da lareira. Sorte que a lareira estava desligada, né? Mas no estrondo, vocês imaginam uma palestra de um francês, todo mundo quietinho lá, tentando prestar atenção, mas todo mundo achando chato, né? Todo mundo dormindo um pouco também, né? A diversão era o brasileiro caindo de costas na lareira, né? E aí, você já ficou inesquecível. Aí eu levantei assim, né, tentando me limpar, e aí eu tomei o esporro do Jacques Rancière, que eu avacalhei a palestra dele, ele ainda ficou puto. Aí a coordenadora, que também estava coordenando o curso, também ficou puta, e meus amigos adoraram. E essa foi sua passagem por Harvard. Essa foi a minha brilhante passagem por Harvard. Lógico que a gente pode contar isso diferente, né? Que eu bati papo com o Rancière, né? Ele riu. Que a gente teve um momento só nós dois. Isso, que ele te chamou lá no palco para conversar com ele. Exatamente, né? Que foi o cara, né, que deu um estalo literalmente na palestra dele. Isso. Então tudo depende da forma narrativa. Da criatividade. A minha genialidade de Jerico, enquanto a gente estava aqui falando da Ana Martins, eu lembrei de uma genialidade de Jerico que a gente teve quando a gente era coleguinhas de classe, era da moda, as meninas assim mais rebeldes, né, pintarem o cabelo de vermelho. E aí a nossa mãe não deixava a gente pintar no salão e tudo, né? Então, o que a gente fez? A gente foi para casa de uma das meninas da minha sala, que eu não lembro se foi da Luciana, da Ana Paula, nossa turminha, e a gente pintou o nosso cabelo com papel crepom. Que é assim, para quem nunca pintou o cabelo, fica a dica, hein? Você molha o papel crepom e passa no cabelo e a tinta pega. E aí você vai lavando e ela vai saindo, uma questão de 2 lavadas, né? E aí, qual que foi a nossa genialidade de Jerico? O nosso uniforme, a blusa era branca.
e a gente passou o papel crepom no cabelo, foi embora para a escola de cabelo molhado, e quando a gente percebeu, todo mundo tinha aquele cabelão, né? Quando a gente percebeu, estava todos nossos uniformes manchados de papel crepom vermelho. Então, a gente pintou não só o cabelo, mas também o uniforme da escola. E quem estudou na... Chapeuzinho vermelhos, né? Literalmente. E quem estudou na nossa escola sabe muito bem que não era muito bem visto você ir com o uniforme manchado de vermelho, né? Tomava xingo. Então, a gente já chegou na escola tomando xingo, enfim. Foi a nossa... Mas também, assim, fez jus à nossa idade, né? Rebeldia. Bons causos. Foi. E para terminar, o nosso último quadro, Dica Genial. Tem uma dica para nós, Sandra? Tenho. É um filme, não é um filme assim sensacional, tipo, super bem produzido, mas eu adorei a história, eu não conhecia, que se chama Antônia, uma Sinfonia, tá no Netflix, e conta a história da Antônia Bricco, que era uma mulher que queria ser maestrina. E aí conta toda essa história dessa mulher na década de 20, querendo porque queria, né? Porque queria ser maestrina, e dentro de um universo muito fechado, muito excludente, que é a música clássica, né? Então fala um pouco dessa trajetória, óbvio, né? Criam lá uns romances, enfim, mas eu achei bacana o exemplo ali dessa mulher naquela época e essa superação dela. Achei bem bonita a história. Massa. E você, Jax? Olha, Dica pra gente? Pegando um gancho de filmes, né? Tem um que é um dos meus preferidos da vida, né? E entrou no Netflix há algum tempo, e se chama Monsieur e Madame Adelman. Senhor e Senhora Adelman. É maravilhoso, é sobre um escritor também, sempre perturbado, né? Sempre insatisfeito, né? Eu me enquadro nele, né? Judeu também, com uma esposa, enfim, em Paris, na loucura lá. Nossa, é maravilhoso esse filme. É muito, muito divertido, muito interessante, inteligente, de rir e chorar. Ah, que legal. Bom, a minha dica é Vista Chinesa. Já dei essa dica, vou dar de novo então e dou outra. Mas Vista Chinesa eu não consegui superar ainda. Ainda está Da reverberando. Tatiana Salem Levy. E, nossa, gente, que livro, que livro. É muito, muito bem escrito, assim. Várias pessoas falaram comigo que estavam com medo de ler, porque fala de um estupro, e eu falo assim, gente, leiam, porque assim uma maneira como ela escreveu, assim o jeito que ela contou essa história. O livro tem 109 páginas. Rapidinho. É um livro curto, mas assim enorme ao mesmo tempo, assim muito maravilhoso. Então vou dar uma dica ruim agora. Existe uma série que só eu e minha amiga Nayara assistimos no mundo, que se chama Virgin River. Sim. Eu já comecei a assistir essa série, muito ruim. Só é ruim demais, mas a gente ama. Só nós duas que assistimos todas as temporadas, acompanhamos, ficamos esperando a próxima. E é assim, quando eu vi essa série, eu acho que ela é filmada no Canadá, e ela tem assim um visual muito bonito, uma floresta bonita, assim. E eu falei, eu vou assistir, deve ser uma coisa leve, com essa paisagem bonita e tal, aquela série que você assiste na hora do almoço, uma coisa assim, relax. Aí, né, realmente a paisagem é muito bonita e para por aí. É isso que a série tem de melhor, mas tem um casal, o casal romântico, que é o Jack e já nem sei o nome da namorada, entendeu? Né? Nem vem ao caso, mas assim, a gente se apaixonou pelo Jack, e a gente fica torcendo pelo Jack diariamente, assim, para ele ser nosso namorado. É o que faz a série de melhor. E aí ela sempre me manda mensagem, amiga, você já viu a nova temporada? Ela é a minha única amiga que compartilha dessa série, então fica aí. Quem quiser ver uma série ruim, Virgin River. Pode deixar. Então é isso, já que você pode ler para a gente o seu trechinho para finalizar. Eu vou ler o capítulo, o início do Nobel, né?
Para você ver massa. como que ele é polêmico, né? Eminentes senhores da academia, após anos de escolhas polêmicas, algumas vezes equivocadas e até vergonhosas, finalmente os nobres cavalheiros se redimiram e tomaram uma decisão acertada. Caríssimos, o vosso dever foi cumprido. Parabéns. Eu, sem dúvida alguma, sou merecedor incontestável desta premiação. Maravilha, né? Ai, demais. Na verdade, esse personagem do Nobel, ele fala tudo que todo mundo queria falar, né? Jogar tudo no ventilador, não sei o que e tal, e todo mundo esconde, né? Nas falsas... As falsas modéstias, né? Porque... Não, e todo eu mundo, acho que, né? eu acho que se eu recebesse o Nobel algum dia, eu ia pensar a mesma coisa, eu ia falar, finalmente, né? Olharam bem todo esse brilhantismo aqui. Eu gostei daquele judoca português que ganhou a medalha de bronze, não sei se vocês se lembram, e aí ele falou, dedico a Adidas e a Puma que falaram que eu não servia para nada e que não quiseram me dar o patrocínio. Aqui, ó, para vocês. Que ótimo, eu não vi esse, não. É isso aí. Poxa, Jax, obrigada pela tua presença, foi incrível. Nossa, aprendi várias coisas aqui hoje. Eu também, Jax. Foi muito bom ter você com a gente. Volte mais, tá? Pode vir quando quiser, toda semana quiser gravar um episódio, vambora. A gente está aí. Vambora. Foi um prazer, e obrigado. E quem quiser, quem nos escutou e gostou, né? Tô lá nas redes sociais, só puxar um papo que eu tô lá. É como isso que a gente ia pedir. Jax Fuchs mesmo? Jax Fuchs, né? Uhum. Ótimo. Esse mesmo. E eu vou mandar para vocês o link do homenagem. Isso, tá bom. Demais. Eu quero. Um convite para o homenagem. Ótimo. Já estamos dentro. Depois da vacina, né? Uhul. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar nossos ouvintes e nossos ouvintes, milhares de ouvintes, né, Sandra? Para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. A gente realiza um evento por mês e a gente faz a leitura de escritoras mulheres e também para o nosso clube de séries e filmes, que acontece uma vez por mês. Os eventos estão sempre no Simpla. É só acessar o nosso link na bio, @asamigasgeniais no Instagram e se inscrever. A gente também lembra que toda terça-feira tem podcast novo, com muitos entrevistados geniais, literatura, arte e inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou talvez convites para mediações e conversa. Homenagem. Como o Jax acabou de fazer, é só entrar em contato com a gente no @asamigasgeniais, no Instagram, pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.